Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório. E no vídeo de hoje eu vim trazer um conteúdo muito legal, muito massa, que vai elucidar muitas questões. Eu quero falar um pouco mais sobre arquiteturas híbridas. Sim, vamos falar de x86 e ARM no mesmo processador. Será que é possível? Então nós vamos dar mais uma olhada mais de perto e aí eu quero ver exatamente até que ponto a gente pode levar isso adiante. Então, vocês querem ver mais? Então, pegue sua xícara de café e venha comigo. Isso aí pode ser o sonho de muitas pessoas, né? Muitas pessoas realmente não querem que seus PCs morram por causa do que, sei lá, tá migrando de x86 para ARM ou algo do tipo. Eu acho que aí é um anseio de todo mundo de qual será o futuro dos computadores com x86. Será que vai acabar? Se não vai? Será que é tudo ARM a partir de agora? Será que ARM mais x86 pode resolver os nossos problemas? Então, vamos falar de hibridismo entre arquiteturas. Novamente, eu recomendo aquele meu vídeo sobre microarquitetura versus arquitetura. O que é uma arquitetura de computador? O que é uma microarquitetura de computador? Faz toda a diferença agora também, porque a gente está falando de arquiteturas. Nós estamos falando de set de instruções, estamos falando de ISA, beleza? Então, onde será que faz sentido a gente encontrar uma arquitetura híbrida? Sabia que seu computador atualmente ele roda uma arquitetura híbrida? Sua GPU ela é completamente diferente da arquitetura da sua CPU. É algo completamente distinto, não tem nada a ver. Mas elas se comunicam muito bem e faz muito sentido porque a arquitetura da sua GPU ela é tão boa, mas tão boa, tão excepcional naquilo que ela faz, que faz muito mais sentido a gente perder o tempo de mandar instruções para ela. Tá? Então faz tanto sentido a gente fazer isso que a gente acaba tendo uma arquitetura híbrida no seu desktop. Tá? Porque não tem como uma CPU com aquele tipo de arquitetura realizar as funções que sua GPU faz com tanta tranquilidade, com tanta alegria em poder fazer, tá certo? Então é por isso que a gente tem uma arquitetura híbrida e nesse sentido faz muito sentido, tá? Nesse aspecto faz muito sentido. Outro ponto que a gente poderia ter uma implementação em nível de microarquitetura, mesmo ser interessante a gente ter um x86 e um ARM, seria, por exemplo, se a gente tiver um núcleo x86 e um outro ARM delegado a algumas funções, por exemplo, controle de arquivos, entrada e saída e até segurança. Então a gente poderia delegar essas funções para esse núcleo ARM, que seria muito mais fácil para ele realizar isso. Assim como a gente poderia ter também, porque a gente tem um núcleo aí dedicado à inteligência artificial, e esse núcleo de inteligência artificial ele traz aí um núcleo ARM só para isso dedicado, também seria uma possibilidade. E outro ponto que é muito interessante, que as pessoas geralmente não sacam, que a gente poderia ter um núcleo RISC, um núcleo ARM bem parrudo, forte mesmo, com muita potência, que delega suas funções para pequenos núcleos x86 que fazem acesso direto à memória, porque é muito mais prático para um x86 fazer acesso à memória do que para um ARM que está restrito a fazer as chamadas na memória, a carregar as instruções dentro do banco de instruções. Seria aí algo interessante também, né? Talvez ninguém fala muito disso, mas seria um workflow que a gente poderia ter dentro da arquitetura. E algo muito legal aqui, que eu não sei se vocês conhecem essa placa de algum lugar, a gente está falando de um PS4, que é um System on a Chip, onde a gente tem um processador x86 e um processador ARM integrado. Esse processador ARM ele fica em standby e ele exatamente carrega um sistema operacional, tá? E é muito interessante porque ele tem a própria memória dedicada, enquanto para o nosso processador x86 gigante aí também tem suas memórias dedicadas. E é incrível, você sabia disso? Você sabia que o PS4 tinha dois processadores e um deles era um ARM? Então a gente tem uma comunicação híbrida entre arquiteturas no PS4. A gente está falando aqui realmente de uma microarquitetura, porque no nível do processador mesmo, ainda é um x86 puro, e no nível do ARMzinho ali também é um ARM puro, tá? Então não existe um hibridismo na arquitetura, e sim um hibridismo na microarquitetura, que é na implementação. E eu tenho algo aqui para a gente destacar que é muito interessante, que eu vejo muito que as pessoas falando, ah não, mas é que ARM gasta menos energia. Tá? E x86 gasta muito mais energia, vocês vão ver isso até em fóruns gringos, é comum a gente ver essa tratativa, ela é errônea, tá? Não está certo, porque x86 é um set de instruções, ele implementa um ISA, tá? De novo, assista o vídeo lá sobre arquitetura e microarquitetura, e o que acontece? A relação de ISAs e o gasto energético não está fundamentalmente ligado, não são a mesma coisa, não tem relação direta. E existe um artigo científico, eu vou deixar aí na descrição para vocês darem uma olhada, onde eles fazem um teste com alguns processadores de mesmo nível, de tanto ARM quanto x86, para o mesmo propósito, em que eles têm o mesmo gasto energético, porque não tem relação direta a arquitetura do processador e o seu consumo energético. Isso aí é uma mentira e a gente tem que desmentir isso. A Apple, quando mudou para ARM, não necessariamente ela mudou por ser ARM mesmo, ou porque era x86 e tal. Porque ela tem ali realmente o controle da fabricação e tudo mais, e várias outras coisas envolvidas, tá?
Então, não existe essa relação direta, gente. Então, processadores ARM x86 são simplesmente engenharias de pontos de design otimizados para funções diferentes, tá certo? Sendo eles, tanto o nosso x86 ele é um CISC e o nosso ARM é um RISC. Então, não necessariamente CISC gasta mais energia e RISC gasta menos energia, tá certo? Só que tem um ponto interessante que eu olhei nesse mesmo artigo, é que se a gente for considerar pequenos processadores, se a gente for considerar microcontroladores, a gente não consegue implementar nem um ARM, nem um x86. Então, se a gente quiser um gasto energético ali de 2 a 50 miliwatts, que seria um negócio bem pequeno mesmo, coisa de microcontrolador, a gente não conseguiria ter aí nosso conjunto completo de instruções, seria impossível, tá? Porque não teria nem como implementar o ARM completo, nem o x86 completo. Não é interessante? Então, nesse ponto, nenhum dos dois serve para esse propósito. Então, é tudo questão de propósito, né? Para onde você vai implementar cada coisa. E tem uma conclusão muito legal nesse mesmo artigo, que é o seguinte: parece que décadas de pesquisa de hardware e de compiladores permitiram que tanto o RISC quanto os CISCs fossem eficientes igualmente, tá? E estivessem aí bem posicionados para o mercado nos próximos anos em questão de energia e inovação. E eu estou deixando esse artigo, ele é muito interessante, está aí completo, leiam completo, tem muito conteúdo nele, está em inglês, mas faz uma forcinha, porque é muito interessante a gente destacar isso aqui. Não necessariamente x86 gasta mais energia do que a ARM. Não é uma verdade universal, isso tem relação com a implementação da arquitetura. A arquitetura e gasto energético não tem relação. Por quê? Isso aqui é legal a gente destacar porque a gente tem a AMD e Intel de um lado, certo? E do outro a gente tem dezenas de empresas que fazem suas implementações do ISA da ARM. Então, essa parte, quando pega na implementação, que fica mais complicado, porque de um lado a gente só tem duas empresas, né? Elas podem fazer um negócio meio zoado, porque só tem duas mesmo, e elas têm um monopólio do x86, quando do outro lado a gente tem 10 empresas diferentes, e cada uma querendo fazer o consumo energético abaixar. Então, por esse lado, é claro que o ARM, as empresas que implementam ARM vão ter um consumo energético melhor, até porque elas estão disputando exatamente esse pódio, certo? E se a gente for olhar um x86 versus um ARM, é claro que as principais destaques são: o ARM ele é um RISC, ele é o que a gente chama de Reduced Instruction Set Computing, ou seja, um núcleo de computação que tem um set de instruções reduzido, tá? E o CISC é o contrário, a gente tem um Complex Instruction Set Computing, ou melhor dizendo, digamos um núcleo de computação que aí tem um set de instruções complexo, tá? Bom, eu quero aqui destacar também que as instruções ARM elas operam apenas nos registradores, então você tem que fazer o carregamento do que está na memória para os registradores, enquanto o x86 pode fazer operações direto na memória, tá? Essa é uma diferença bem grande entre eles, e que pode fazer diferença dependendo da situação que você está operando, mas de toda forma você consegue fazer as mesmas coisas teoricamente em ambos, tá bom? É claro que no ARM você vai gastar mais operações, tá certo? E aí, seria possível criar então um híbrido entre esses dois? Fica a pergunta. E a resposta é sim, tá? E já existem diversas possibilidades e patentes que demonstram essa possibilidade. A primeira delas que eu quero dizer é o AMD Skybridge, tá? Que seria aí uma arquitetura da AMD que ela não levou para frente, infelizmente, porque a AMD, quando estava planejando isso aqui, ela estava numa situação muito ruim. Então a primeira coisa que apareceu, que foi o Zen, e o Zen é ótimo, claro, eles apostaram tudo lá no Zen, foi de Zen mesmo, sabe? Eles estavam atrás de alguma coisa que desse certo, e o Zen prosperou mais e eles abandonaram essa parte por aqui, tá? Infelizmente, mas existia então esse projeto. Bom, os primeiros frutos dessa arquitetura seria exatamente um processador de 20 nanômetros que incorporaria aí o núcleo Puma mais x86 e núcleos ARM Cortex A57, junto com uma GPU da AMD, e a gente teria um suporte para HSA. HSA significa Heterogeneous System Architecture, ou um sistema de arquitetura heterogênea, tá certo? E a AMD estaria adotando essa abordagem aí para aproveitar as vantagens do crescimento que o ARM estava tendo nos servidores naquela época. Já a gente está falando de por volta de 2014. Tá? E a AMD estaria usando uma estrutura de on-a-chip comum para conectar periféricos com CPUs e GPUs. Isso forneceria aí o suporte HSA que tanto queria, e aí a gente teria uma simplificação no desenvolvimento de software para esse sistema híbrido. Muito bacana, muito interessante. Se a gente for dar uma olhada aqui, a gente teria aí, em 2014 ela apresenta para a gente, por exemplo, que seria a microarquitetura Seattle do ARM, junto com a Bima e o Mullins do x86, que era principalmente para o mercado de móveis, né? E aí, a ideia era em 2015 juntar esses dois e a gente teria o projeto Skybridge com a família aí de 20 nanômetros de APUs e um System on a Chip. E em 2016 seria o desenvolvimento conjunto delas, tá? E aí, o uso seria para servidores de alta densidade, seria para
dispositivos embarcados, customizados e também com baixíssimo consumo energético. E se a gente for olhar aqui, a gente tem uma visão dessa arquitetura, ela é bem interessante. Olha só, a gente tem um High Feature Processor, que seria aí o x86, e a gente tem um Low Feature Processor, que seria o nosso RISC, né? Seria o nosso ARM. E aí, a gente teria alguns registradores compartilhados entre eles, e a gente teria um cache L1 para cada um, e também um cache L2 compartilhado entre eles. Bem interessante, né? Realmente seriam duas CPUs, né, em um só pacote. E tem uma outra parte aqui que é bem legal, que é da VIA. A VIA que fabrica processadores, se eu não me engano, ela é junto com a AMD e Intel, ela também era uma das fabricantes de x86, né? E a gente tinha aí o VIA Isaiah, tá? Uma patente do VIA Isaiah, ela descreve um chip que pode traduzir instruções ARM e x86 em um terceiro subconjunto de instruções. Isso acontece já nos x86 modernos, onde existe uma camada de tradução de x86 para um conjunto interno de microinstruções dentro dos processadores AMD e Intel. A AMD e Intel elas fazem isso. Por quê? Porque a gente tem uma maçaroca de instruções, milhares de instruções, e todos os softwares têm que ser compatíveis com ela, e mesmo se a microarquitetura mudar demais, horrores, a gente tem que continuar dando suporte a essa arquitetura super complexa, tá? E então a gente tem uma camada ali de tradução dessas instruções para dar suporte. Você pode fazer um hardware super moderno, com tecnologia super moderna, mas a instrução antiga tem que ser traduzida para entrar nesse hardware super moderno e funcionar, tá? Então tem esse ponto aí, e é um destaque que a gente pode dar. E o que havia descrevia exatamente o método que permitiria que o ISA nativo x86 ou ARM fosse definido na inicialização e posteriormente fosse traduzido para o outro lado, né? E as instruções nativas x86 e ARM seriam armazenadas em um cache de instruções e entregues em um circuito de tradução conforme a necessidade. E a gente vai ver aqui a implementação disso aqui. Isso é muito doido, cara. Olha isso. A gente tem de um lado um ARM, de outro lado um x86. Lá eles têm uns registradores, digamos que são padrões de cada um. Por exemplo, no x86 a gente tem já a FPU, registrador de x87, né? Que seria dos processadores de ponto flutuante. E a gente tem ali, por exemplo, no ARM a gente tem o PC, que é o contador de programa, Tá, isso é muito zoado. A gente tem, por exemplo, os registradores MMM ali do lado do x86 também, que só tem no x86. E no meio a gente tem a união do que seria comum entre eles. A gente tem, por exemplo, o registrador R0 é o EAX, o R1 é o EBX, o R2 o ECX, o R3 o EDX, o R4 o ESI e por aí vai. Aí lá embaixo a gente ainda tem a parte do suporte a instruções SSE, tá? E as instruções do ARM aí, Neon. Então a gente tem tanto o XMM0, o XMM15 para dar suporte às instruções SIND, quanto o Q0 a Q15 para dar também suporte às instruções SIND no ARM. É isso. E teoricamente ia funcionar isso. Coisa bizarra de doido, né? E assim, se eu não me engano, teve o processador Isaiah implementado, mas eu não sei garantir, porque também tem pouca fonte, carece de fonte, se foi implementado essa arquitetura louca aí. Mas eu acredito que não foi. Mas assim, de toda forma, tem a patente de como isso funcionaria. Então, isso é bizarro, muito louco. Eu achei incrível essa arquitetura da VIA aqui. Eu não sei se vocês estão tão impressionados quanto eu, mas é muito bizarro, sabe? É muito estranho. Bom, de toda forma, isso aqui é a implementação em nível de ISA. Aí sim a gente está falando de implementação no processador mesmo, de como é que ele vai dar suporte às instruções de ambos os lados. Ele vai ter um set de instruções x86 e um set de instruções x86 que dá suporte à ARM. Então, aqui a gente está falando de nível de ISA. Enquanto a gente está falando lá no PS4 de realmente uma implementação a nível de microarquitetura, onde a gente tem realmente um núcleo ARM que comunica com o x86, aqui não, aqui a gente tem um núcleo que suporta ambos. E para suportar ambos, ele tem um conjunto interno de instruções que é uma réplica das instruções dos outros. E ele dá suporte a todo mundo. Isso é muito louco, muito louco. Mas de toda forma, eu amei isso aqui. É muito legal, né? Bom, e tá aí. Isso aqui realmente é como a gente pode implementar um processador híbrido de x86 e ARM. Mas será que teria utilidade? Não sei. Porque a questão da parte de performance energética é questionável. É mais como a Intel e a AMD vão tentar implementar isso de uma forma agradável, como é o caso da Intel tentando implementar o Alder Lake. Como é que elas vão conseguir chegar nesses níveis de performance energética com o x86, porque isso aí, como eu já disse, não tem relação direta do set de instruções com o gasto energético. Não, a gente viu que não existe essa relação direta, como elas vão implementar. E assim, o que vocês pensam sobre isso? Deixe nos comentários, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre essa salada de fruta, que é incrível, né? É maneiro demais. Bom, não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal.
Nós nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.